para mim ficaram dois focos de atenção que perpassaram as duas falas. Um tem a ver com a relação do feminismo e das demandas do feminismo com as políticas públicas e com a lei. Então, foi mencionado, ela mencionou uma relação problemática e questionadora sobre a lei em si. Foi também mencionado se há uma crítica de perda de radicalidade, se a construção da lei construi ou não um sujeito ético. Mas também apareceu a ideia do feminismo de Estado brasileiro e quais são as demandas que esse feminismo de Estado traz. Foi apresentada a necessidade de manter relação com a base e com os sujeitos que estão sendo representados. Então, acho que houve um nó aí sobre políticas públicas e a lei, com um exemplo muito claro das deficiências na ideia de required intimacy, quando a lei não cumpre o papel que deveria cumprir e como esses gaps criam certos problemas e como poderiam ser resolvidos. E apareceu também muito forte a questão da pesquisa etnográfica e as consequências não desejadas da lei. E o exemplo que a Índia trouxe realmente exemplificou muito bem o que tinha sido apresentado pela primeira panelista. Então, acho que esses dois focos e esses dois exemplos deixam bem colocado o tema para que a gente discuta. Então, está aberto para perguntas ou comentários. Eu tenho duas perguntas. Uma primeira é mais, enfim, uma sugestão para a Margarete, porque eu aprendi muitíssimo com a sua exposição e anotei várias referências bibliográficas. E o que eu queria, um pouco, talvez, como provocar, aproveitando a intervenção da Praba, por que você não introduz mais um pouco de pós-colonialismo para quebrar um pouco essa hegemonia dos pós-estruturalistas na maneira de construir? Porque eu acho que você consegue construir o problema, talvez, de uma maneira distinta. Estava pensando especificamente em um autor que se chama Partha Chatterjee, que faz uma distinção entre cidadãos e população. Ou seja, cidadania e população. População tratada em termos de governamentalidade, enquanto que a cidadania oferece espaço. Então, ou seja, para não ficar nas referências sim e não, que os modelos oferecem, tanto de cidadania, sempre cidadania, quanto de governamentalidade, sempre disciplinamento, acho que poderia exatamente o que você expressa, ou seja, que há aí uma ambivalência das políticas, não? Que oferece espaço de emancipação, mas, ao mesmo tempo, disciplinam. Então, enfim, mas era mais para, enfim, como uma maneira de interagir com a exposição. Para Praba, a pergunta que eu tenho, não sei se ela, de fato, é uma pergunta relevante para a sua investigação e nem sei se é uma pergunta digamos, compreensível na maneira que eu vou expor muito brevemente. Porque você apresenta um enorme esquema, uma enorme, digamos, armação, uma enorme armação teórica para entender o trabalho sexual de uma maneira distinta daquela que convencionalmente vem sendo trabalhada. A minha pergunta é a seguinte: será que é possível pensar em enfim, uma moldura, um framework do ponto de vista que você trata, que seja materialista, que seja pós-colonial, aceitando a divisão entre direito e moral? Ou seja, será que o senhor não teria que começar antes? Porque boa parte digamos, das possibilidades que o mercado de trabalho sexual oferece são definidas não no direito, mas pela moral. Ou seja, a transformação de sexo em mercadoria não se vale apenas do direito, se vale também da moral. Nesse sentido, a minha pergunta é como você opera com essa distinção entre direito e moral e como que as suas legal ethnographies, o seu método, como ele lida com isso. Obrigada. Bem, eu queria agradecer todas as exposições. Como Sérgio, aprendi muito. Eu, então, que sou economista, aprendi demais. Porque não trabalho dentro desse campo epistemológico, gostei muito e agradeço muito.
Queria fazer 2 rápidos comentários. Um para Margarete Arilha, na questão do que você falou, do feminismo como resistência... Perdão, Margarete Rago, claro. Da resistência à sujeição, que eu acho que é a característica intrínseca do feminismo, é nisso que ele é alguma coisa absolutamente revolucionária na sua dinâmica, né? Portanto, uma categoria feminismo de Estado é incompatível com a própria lógica e com a dinâmica do feminismo. E, portanto, me parece uma categoria externa ao campo conceitual do próprio feminismo, porque é a reprodução de alguma coisa onde tem uma dimensão patriarcal, não é? Então, como é que a gente formula esse questionamento em relação ao Estado? Porque eu acho que houve uma apropriação do feminismo de uma forma muito oportunista, objetivamente, né, funcionalista, para fazer avançar uma série de outras coisas e que, de alguma tem uma dimensão funcionalista. Atendeu a todos os lados, mas enfraqueceu o feminismo. Eu acho que esses últimos 4 anos de governo Dilma fortalecem a minha argumentação. E para Einat, cuja apresentação eu achei extraordinária, aprendi muito e queria agradecer esse passo à frente que você deu quando você mostra como é que todos esses requerimentos para um determinado tipo de trabalho que incorpora a dimensão afetiva de relações humanas, que são características do trabalho feminino, como é que esses requerimentos geram essa lógica do trabalho forçado. Eu acho que isso é assim fantástico, eu não tinha ouvido e eu te agradeço muito nos ter feito avançar nessa direção. A minha pergunta é só um instantinho aqui que eu me perdi onde é que... Sim. Se não existe um paradoxo, justamente, quando você diz que os care receivers, aqueles que recebem, não é, a atenção desses trabalhadores que cuidam, né, do care, quando, por exemplo, na legislação na África do Sul ou na Inglaterra, não sei, não prestei atenção, desculpa, negam... África do Sul não, Israel, desculpa. Israel ou na Inglaterra, que negam, por exemplo, uma dimensão intrínseca à própria dimensão feminina, que é a maternidade. Quer dizer, eles foram lá, as mulheres foram trabalhar e não ter filhos. Portanto, você não teria o direito de dar mais atenção ao seu filho, que é justamente o paradoxo de você querer regulamentar algo baseado no afeto, na dimensão humana, naquilo que caracteriza muito o emprego feminino, o emprego do care, o emprego doméstico, mas negando, é um paradoxo radical, negando fundamentalmente aquilo que é inerente à mulher, que é a própria maternidade. É um nível de negação tão absurdo que a gente se pergunta como é que isso pode constar de uma legislação. Mais alguma pergunta? Tá. I guess mulling over your question. I guess. Oh, sorry. So I guess the I mean, and this is very off the cuff remark, really. I think for too long, in the area of sexual markets, I think the law has been held to be hostile, have a hostile relationship with what we aspire to in terms of morality, right? We think that we should not commodify sex, and the law should actually serve that purpose. So, you know, I think my work is informed by economic sociologists like Viviana Zelizer, who have a sophisticated sort of, thing that you can't have this hostile worlds view in relation to sex and the market, and neither can you reduce all sex to simply expressions of coercion and hierarchies in society, but that actually it's a more mediated relationship between the two. And I think it's a question really then of, allowing for the space, that, which you beautifully put, talking about Partha Chatterjee's idea of political society, to say if, these highly marginalized populations like sex workers have some voice in that space to re-articulate the relationship between law and morals. And I don't want to romanticize what they do, because actually I think, as you said, they are also governed by all sorts of subjectivities, including patriarchal subjectivities, right?
So, you know, it's extraordinary. They can inhabit the space of reading Alexandra Kollontai while also saying, you know, men have insatiable sexual desires and we have to manage it so that housewives don't get raped. So I think it's very complicated, but I think allowing, to the extent that you can take the pedal off the criminal law, right, for these women and allow this space, because I think efforts at mobilization, you know, prior to the Swedish model becoming popular, they were beginning to ask these difficult questions, right? They had this very strong sense that they're organic intellectuals, you know, learning, becoming literate, right? Reaching out for those fantasies of labor law and, you know, workers' rights or whatever. And I think when the criminal law comes and when there's always a threat of the Swedish model being passed by parliament, it takes off all these important conversations off the table. So I think it's a question more of the law being in abeyance so that this complicated conversation around agency and subjectivities can actually take place to you know, offer a different perspective on morals. Bom, eu queria agradecer. É o Sérgio, né? Sérgio Costa, né? A gente se viu faz uns 15 anos, né? Mas nós entramos na faculdade com 12 anos, não foi assim? Então, eu queria agradecer, quero que você me dê esse nome, que obviamente eu não vou saber escrever, porque eu não tinha pensado nisso, né? Quer dizer, eu acho que eu ainda estou tentando decifrar Foucault, né? E pensar isso em relação ao feminismo, porque, na verdade, eu encontro muito mais feministas que pensam Foucault no Canadá, nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil, entendeu? Acho que essa conexão ainda está muito superficial. Mas adorei a sua sugestão e acho que sim, vou aproveitar. Porque acho que, assim, juntando com a questão da Lena, eu concordo totalmente com você. Eu citei a Cecília e a Annalise para trazer o debate, não é? Em que elas defendem o feminismo de Estado. Mas eu acho que, né, capitalismo de Estado, socialismo de Estado, não é? Luta de sexo, luta de classes, quer dizer, não dá. Realmente, nessas alturas do campeonato, a gente quer algo que seja muito mais imanente, não é? Num campo de imanência e que brote do interior do feminismo e que tenha a ver com ele. O Estado é dominação patriarcal, até mesmo Estado democrático com alguma participação feminina. Mas é exatamente disso que nós estamos falando. Quais os limites da cidadania? Quais os limites de você estar vinculado ao Estado? O preço que você paga é que você tem que falar a linguagem do P, né? Ou a linguagem do M, a linguagem masculina, a linguagem do poder, a linguagem... Quer dizer, não é? Se você sentar na cadeira do rei, o problema não é quem senta na cadeira do rei, é que a cadeira do rei está colocada. Então, qualquer um que sentar lá vai se tornar a figura do rei, não é? Então, acho que, realmente, eu não acredito que a gente vá mudar... Eu venho de uma formação anarquista, não é? Primeiro marxista, depois anarquista, e, obviamente, a descrença no Estado é muito grande. Quer dizer, não dá para acreditar que o Estado vá fazer a revolução feminista ou socialista ou sei lá o quê, não é? Agora, por outro lado, eu também tenho brigado muito com os meus amigos anarquistas. Eu acho que, assim, eu estou totalmente confusa nos dias de hoje, porque quando a gente vivia na ditadura, eu tinha certeza absoluta que sem o Estado nós seríamos muito mais felizes. Hoje, eu estou com um pouco de medo da sociedade, porque eu acho que a sociedade, de uma violência, as situações de linchamento espontâneo são tão comuns que está dando medo do Hobbes ter alguma razão, entendeu? Então, assim, eu estou com um pouco de medo e eu já não sei, não está muito claro na minha cabeça, não é? Quer dizer, não dá para negar a importância de políticas públicas do porte do Bolsa Família ou de levar a Lei Maria da Penha naqueles lugares onde as mulheres, em cada casa, você tem a filha do pai, né? A filha tem um filho que é do pai, para não pensar que a neta também está correndo o risco de ter um filho do avô. É uma coisa loucura, absoluta, naturalizada na cultura brasileira, e não é só brasileira. Então, que o Estado entre... Agora, a questão é como ele vai entrar, e não é que ele entre e os coronéis abaixem a cabeça, ainda bem, não é? Que bom que isso aconteça. Mas, realmente, eu acho que é uma mudança muito mais cultural, né? Muito mais... E aí eu acho que o feminismo é fundamental, porque a revolução feminista está aí, né? Mudando a cultura. E eu acho que é a grande coisa do feminismo. Por isso que eu estou trazendo o tema da subjetividade. Porque eu acho que o feminismo colocou outras possibilidades de ser em cena.
não só de ser mulher, de ser. Né? Eu acho que questionou o que era as identidades fixas, questionou o pensamento binário, questionou 500 mil coisas. Não creio que seja só o feminismo, obviamente, seria limitado dizer isso. Mas é que o feminismo, nos últimos 50 anos, teve um impacto impressionante. Não é? Então, assim, houve uma transformação cultural. Quer dizer, outro dia eu estava pensando o seguinte, imaginem que até 1970 a gente não tinha história. Quem eram as nossas heroínas? A princesa Isabel, a Cleópatra e a Joana d'Arc, né? Quer dizer, entendeu? A gente não tinha história. Quer dizer, a gente não sabia do nosso passado, não tinha com quem você se identificava. E história é fundamental, não é? Eu sou historiadora também. Não, mas quer dizer, se você a sua história te empodera, não é? A Hannah Arendt tem páginas lindas sobre as origens do totalitarismo e de um homem que não tem eixo, né? Não tem âncora, não tem alicerces históricos, né? Então ele está à mercê do vento, né? Quem vem leva. Né? Então, eu concordo com você. Eu trouxe em termos do debate, não é? Mas agora, por outro lado, eu também acho que vamos dizer, o Estado tem ajudado a transformar em muitos sentidos. Agora, a questão é até onde ele transforma ou até onde ele reforça a produção de subjetividades neoliberais, que não vem só do Estado, vem do mercado. É todo, não é? Assim, eu fui na Bienal outro dia e eu passei na frente de uma moça que estava com a câmera do celular. Aí eu falei, desculpe, você está fotografando. Ela falou, não, eu estou me fotografando. É selfie. Se você passar ou não passar. Esse é o nosso mundo, não é? É selfie. Então, isso aparece no feminismo. Isso aparece, veja, no movimento das prostitutas, né, que estão reivindicando aprender inglês. Não tenho nada contra elas aprenderem inglês, mas com que objetivos? Aqui vem o aprender inglês, né? Quer dizer, então, assim, ou a criminalização do cliente na Suécia ou em Joanesburgo, que vamos dizer, em termos, uma intelectual americana, Chloe Taylor, ela fez um trabalho sobre os clientes na Suécia, perguntando se não é mais um novo perverso sexual que está nascendo. Já tem o pedófilo, já tem o homossexual, já tem o onanista. Agora você tem o cliente. Logo mais nós estaremos medindo o tamanho do nariz para ver lombrosianamente qual é o perfil dele, né? Entendeu? Então, acho que assim, realmente é um mundo muito perverso, que incorpora, mas enquadra, estigmatiza, controla. Daí eu acho que esse termo da governamentalidade é muito interessante para pensar o governo das condutas, né? Quer dizer, como é que o Estado quer dizer... Se vocês olharem lá no Ministério do Trabalho o perfil da prostituta, dá medo, né? O que é ser prostituta? Tem a definição no Ministério do Trabalho. Assustador, né, no site, entendeu? Dá medo de você ver aquilo. Então, mas, enfim, eu acho que eu estou feliz de estar nesse debate, porque eu não sei se eu tenho respostas. Eu tenho muitas críticas e muitas perguntas, acho que como todos nós. E agradeço as duas intervenções, que foram muito sugestivas e iluminadoras. E não esquece de me dar o nome do homem que você citou. Obrigada. Einat, would you like to comment on the question? So thank you for the question. I think you're absolutely right, and this phenomenon of the reshaping of the family in the global world has been discussed quite a lot. There's this wonderful book called Global Women, where Arlie Hochschild talked about the children that are left behind and the women that come in. So we have to really think about what all these requirements of intimacy, particularly in the domestic worker sector, how it affects how we view family responsibilities, and in this particular circumstances in Israel, it was as if the court has taken a step forward because it recognized family rights. You know, in many other countries, also the visa is given only to the domestic that comes into the country and not to the family members. This is quite a broad phenomenon. But in Israel, they recognize the fact that if you have a child within the country, then you have a family right. But it's really limited to birth, right? Because the worker is still first and foremost obliged toward the care recipient. So I agree with you, there's a conflict here, but it's a global phenomenon and it requires from us, and there's a lot of work done in this area on the rethinking of what it means to be a family and familiar responsibilities, etc. Okay, India. So I just want to comment on the question about
morality and law. And I think a good question to ask is, what is the goal of criminal law? Is it to codify morality? And I think that's being discussed in decriminalization debates across the board, whether you're speaking about decriminalization of certain types of drugs in the United States or sex work and the like. And I think criminal law has to generally be looked at suspiciously, especially when you're speaking about people who live at these intersections. So what you find, particularly with criminal law, that women of color and women, poor women, are disproportionately impacted when you criminalize a particular activity. And so thus, I don't know that morality really needs to play a role when we're thinking about whether sex work should be criminalized. Ok. Então, eu vou agradecer mais uma vez as 4 panelistas. Eu falei que estava fervendo minha cabeça, acho que é de todo mundo ainda mais. E acho que, sobretudo, a ideia de required intimacy mexe muito com a gente, e a vida da gente, e o que a gente espera de outros. Eu ainda estou processando. Então, eu agradeço muito às 4 e vou chamar a seguinte mesa. O coffee break vai ser servido, mas a gente não vai parar. Quem quiser pode pegar, mas a gente vai continuar com o painel seguinte. Então, Jed, chega mesmo.